Bom dia, meus irmãos, novamente, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos chegar à nossa aula número 49 e, querido Deus, terminar a doutrina de angelologia, porque, pelas mensagens que eu tenho recebido, tem alguns irmãos ansiosos por estudar escatologia de novo, mas lá vamos nós daqui, eu espero, 1 ou 2 semanas, na verdade 1 ou 3, né? Porque se não for no próximo, nós temos o dia de comunhão, e aí só em junho que a gente começaria. Vamos orar então? Deus querido, muito obrigado pelo nosso tempo aqui nesta manhã. Como sempre, pedimos da obra do Teu Espírito em nossas vidas, capacitando-nos a entender a Tua palavra. Perdoa, Deus, nossos pecados, dá-nos do sangue do Teu Filho, para estarmos em Tua presença de maneira plena. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Sem perda de tempo, nossa definição, estudo sobre os anjos e os demônios, sua natureza, origem, propósito e fim. É a nossa definição que ali está. Nós paramos, irmãos, no slide que começaria a falar que Satanás tem acesso ao trono de Deus, ok? E aí já vamos ver os nossos versículos. Ele reina sobre a hierarquia dos demônios e também sobre este mundo. E aí nós vamos ver um detalhamento quanto aos demônios, o que a Bíblia ensina. Antes vamos ver sobre o acesso dele ao trono de Deus, João 6 e 2:1. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. 2:1 já foi agora, né? Certo. Então aí, meus irmãos, no começo nós já vemos claramente que essa ideia, né, de uma absoluta e completa oposição de Satanás a Deus existe, porém não inclui que, Satanás na presença de Deus vai se consumir em chamas, né, diante do Senhor e tal. A gente vê que a dinâmica do mundo espiritual, ela é bem diferente do que a gente fica vendo em livrinho de batalha espiritual, onde se inventa um monte de coisas, né? Onde se cria um monte de coisas. Então, tá aí, já cai um mito de que Satanás não teria como chegar perto de Deus, e obviamente isso está claro nesse texto. Zacarias 3, 1 e 2. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita, para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ok, Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Então, vamos até aí, meus irmãos. Então, todos esses exemplos mostram que o contato entre Satanás e o Senhor, inclusive com Jesus, existe. Estão obviamente lados opostos, mas não existe essa situação onde ele não teria como se comunicar com Deus. Eles vivem em reinos separados, geograficamente, vamos dizer assim. Isso não bate com aquilo que a gente vê nas Escrituras. É óbvio que eles estão em extremos opostos em relação ao bem e ao mal, em relação aos seus objetivos, inclusive conosco. O Senhor quer o bem da humanidade em geral e particularmente dos eleitos. Não tem para onde você correr, é o que está nas Escrituras. E, de forma geral, Satanás quer que a humanidade se perca, em geral, e particularmente a nós. Aqueles que mais odeiam são aqueles que pertencem ao Senhor. Então, obviamente, suas intenções estão lados opostos, mas há esse intercâmbio. Vamos falar sobre a hierarquia, meus irmãos. Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Repare como a palavra de Deus, no caso aqui o próprio Senhor, faz uma distinção entre Satanás, ou o diabo chamado aqui, e os seus anjos. Então há sim uma hierarquia. Satanás não é mais um entre eles. Provavelmente isso se deriva da sua posição que ele tinha nos céus. E aqui eu, obviamente, irmão Amosa, estou conjecturando que os anjos possuem não apenas uma simples
divisa, né, que vai diferenciar. Porque, por exemplo, se pegar aqui os militares, você fala assim, e aí, quem é o homem mais forte que você tem lá no quartel? Ah, é o recruta tal. Ué, não deveria ser o general? Não, porque é só uma divisa, é hierarquia. Eu creio, meus irmãos, que no céu a coisa é um pouquinho diferente. A hierarquia traduzia também poder, certo? Quanto maior na hierarquia, maior no poder. E aí, obviamente, Satanás se destaca entre os seus asseclas. Ok? 2 Coríntios 4, não, perdão. Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pronto. Os termos usados por Paulo aí vêm da cultura greco-romana. E eles têm a ver com hierarquia, certo? Tem a ver com diferenciação nas fileiras. E, obviamente, de novo, traduz-se que existe isso no mundo das trevas. Eu, particularmente, meus irmãos, acredito que Satanás, além desse escalonamento que eu estou falando, ele dá as suas missões de acordo com o poder, né, maléfico que cada demônio tem. Então, se é para azucrinar a vida lá do Zé Povinho, ele vai mandar um camarada, né, bem menos alto na hierarquia. Quando é para conduzir e manipular e tentar mover o destino de governos e nações, ele manda demônio mais poderoso para influenciar essas pessoas, porque o que está em jogo e o nível de complexidade dessa missão é maior. De novo, irmãos, a gente pode conjecturar assim, não apenas, não podemos passar muito mais disso daí. O que mais, irmãos? Ele também tem sobre este mundo domínio. Lucas 4, 5 e 6. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Olha que coisa interessante. Então, hoje, quando o apóstolo Pedro vai falar lá em 1 João 5,19, está aí na lista também, lê lá embaixo, para mim, é a penúltima referência. Penúltima? 5,19, né? Isso. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Olha o que ele vai falar em 2 Coríntios 4,4, mais acima, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós temos que ter com consciência, meus irmãos, até para a nossa sabedoria espiritual, que nós estamos, para todos os efeitos e práticas, no mundo do diabo. Porque é dele, realmente, não, ele é um usurpador. Essa é a ideia, meus irmãos, por trás da obra de C.S. Lewis. Você tem a Rainha Branca, que obviamente quem não sacou é Satanás, certo? E você tem a Aslan, Cristo que volta para acabar com o inverno que ela decretou. O inverno aí é sinônimo de trevas. Acho interessante que a gente tem que fazer a transição, né? Tem gente que ama o inverno, para C.S. Lewis aparentemente não era muito bom, não. Então ela estabelece o inverno sobre o mundo. E o que acontece, meus irmãos, quando isso é em... Qual é o nome do livro mesmo? Eu sei, mas do volume. A feiticeira, a ordem. O leão, o leão guarda-roupa é feiticeira, o leão feiticeiro guarda-roupa. O leão feiticeiro guarda-roupa, a memória me falta. O que acontece quando Aslan ressuscita? Aquela mesa que faz a vez de cruz, certo? O inverno vai embora. A luz volta. Na verdade, o verão volta, tá vendo? Verão, vida. Inverno, na mentalidade de C.S. Lewis. É isso aí, o mundo hoje, irmãos, está, digamos assim, no inverno de trevas. Tá? Ele está debaixo da batuta. A versão revista atualizada traduz, o mundo jaz no maligno. E aí a NVI tentou fazer uma tradução mais dinâmica. Esse é o termo que a gente usa em tradução. Onde diz que está sob o poder do maligno. Isso não é exagero. Nós estamos em batalha espiritual, irmãos, o tempo todo.
cada organização, cada instituto, cada que você pensar, governo do mundo, está sob a direção dele. Não, pastor, mas o presidente da ONG tal é crente. Ele está lutando contra a maré. O tempo todo ele tem que estabelecer princípios, padrões, remar contra aquilo que Satanás inunda a nossa sociedade. Certo? Ele está tentando de tudo quanto é maneira estragar o próprio tecido da sociedade que o nosso Deus formou, para estabelecer aquilo que ele gostaria de fazer. Então, hoje, irmãos, quando você vê a luta, entre aspas, contra a chamada família tradicional, isso não é por acaso. Quanto mais você destruir a figura na vida de uma pessoa de referência de pai e de mãe, e com todo respeito ao dia de hoje, principalmente do pai, certo? Isso aí até a ciência secular vai concordar comigo, que o pai é definitivo na formação, inclusive, da sexualidade dos seus filhos. Pode pesquisar. Quando você destrói isso, você começa a destruir a sociedade de tal maneira que o desastre está preparado. Significa que quem foi criado só por mãe não presta. Aí o pessoal viaja nos argumentos, né? Ninguém disse isso, mas as estatísticas mostram claramente. Quando você vai olhar mesmo meio a criminalidade, a maioria esmagadora vem de lares desfeitos, especialmente com ausência paterna. E aí quando você vai na estatística e procura lares e é raro, onde a mãe deu no pé e ficou o pai, a mesma estatística não se reproduz. É algo impressionante, irmãos. E detalhe, não devia ser o amor materno que fosse suficiente para fazer tudo e tal? Mas Deus construiu a nossa psique, a nossa alma de tal maneira, irmãos, que o senso de responsabilidade, de colocar, deveria vir dos homens da casa. É quando o homem não veste as calças e a mulher veste no lugar dele e tudo começa a se inverter, é uma receita para desastre. E é isso que a nossa sociedade está caminhando, e não é crise, é projeto. E esse projeto foi elaborado lá nos quintos. Certo? Foi exatamente isso, ele está tentando destruir dessa maneira. O mundo está sob o poder de Satanás, como a Bíblia bem fala. Ok? Bem, vamos caminhar, meus irmãos. Quanto aos demônios, a Bíblia ensina que, vamos lá, primeiro, eles creem em Deus e têm temor dele. Tiago 2,19, texto conhecido. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Vamos lá. Tiago não está falando, meus irmãos, que os demônios têm uma fé salvífica, certo? Ele está aqui usando fé no sentido de que, por exemplo, eu tenho fé que essa folha de papel existe. Ninguém precisa me comprovar de que isso está aqui, tá? Eu sei que está aqui. É esse tipo de fé que está se referindo. A fé de saber que existe. Ok? E aí ele está dizendo, no contexto, porém a fé de vocês se limita a isso, não faz absolutamente mais nada, não realiza mais nada, não conquista mais nada, porque é uma fé morta. Ela não tem uma vivência prática. É isso que ele está se referindo nesse contexto. Nesse limitada compreensão do que o Tiago está falando, agora eu não lembro se foi C.S. Lewis que disse que ele se admira, ou foi Spurgeon, ele se admira dos ateus, não, mas foi Spurgeon. Ele se admira dos ateus não creem em Deus, nem o diabo é tão ousado. Interessante, né? Porque o texto diz que ele crê que Deus existe e treme diante dele, certo? Eles conhecem a Jesus, Marcos 1,24, ou se conhecem. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sem quem tu és, o Santo de Deus. Meu amigo, eu acho literalmente que eles deviam tremer na base. E aliás, meus irmãos, quando você vê, por exemplo, um endemoniado apavorado diante do povo de Deus, calma aí. Não é por causa de irmão fulano, da irmã Antônia, não é por causa do irmão Chico, não. É por causa do Cristo que está ali, representado, porque nós somos seus representantes. Aí é verdade. Ele treme. É óbvio que Satanás também não é bobo, os demônios também não, ele sabe a diferença de um crente espiritual e um crente carnal, né? Eu já tive uma oportunidade que nós estávamos orando e quando entrou uma determinada pessoa, né?
O demônio entrou em pânico. Literalmente, a gente viu claramente a mudança, os olhos arregalados, e ele, não sei interpretar, ele literalmente disse, ele não. Literalmente ele disse. Mas quem conhece a palavra de Deus sabe que não é pecado dele em particular. Mas muito provavelmente porque já vem vivendo uma vida de consagração, uma vida de seriedade, e de fato, irmãos, crer, quando na autoridade do nome de Jesus ordenamos o demônio que saia de alguém, de fato isso vai acontecer, e é isso que o demônio estava com medo, certo? E obviamente com Jesus isso é elevado a 1.000.000ª potência, se é possível tal coisa. 3. Sabem de sua condenação. Mateus 8:29. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Veste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Então, Satanás e os demônios, irmãos, como a gente pode claramente ver em Apocalipse, eles não creem na palavra de Deus. Mas por via das dúvidas, eles sabem do que está determinado por eles, ou para eles. Então, sabendo o que está determinado para eles, qual é a reação deles? Espera aí, você já veio nos condenar antes do tempo, por quê? Porque, digamos, o Apocalipse não tinha nem sido escrito nem nada disso, mas tem todo o Antigo Testamento, então eles já têm elementos suficientes para juntar as peças do quebra-cabeça e dizer: ei, estão escrevendo que a coisa não vai acabar bem para a gente não, vão escrever que vai dar ruim para a gente. Então eles sabem do que está acontecendo, o que está previsto, e estão lutando contra que isso aconteça, porque obviamente eles não creem na palavra de Deus, não creem que isso realmente pode acontecer. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Irmãos, a profecia sobre a vinda de Jesus está em todo o Antigo Testamento dezenas e dezenas e dezenas de vezes. E Satanás não tentou de tudo, quanto é maneira, fazer com que Jesus não nascesse, se nasceu, fosse morto na infância. Ele não tentou? Ele não moveu Herodes para que matasse as crianças? Ele matou sei lá quantas para poder matar um, e não conseguiu. Então ele sempre está dizendo assim: eu sei que Deus está dizendo, mas eu tenho certeza que eu conseguiria reverter isso. Até agora ele está levando de goleada e, spoiler, ele vai terminar 0. Nenhuma das vezes ele vai conseguir frustrar aquilo que Deus tem determinado. Isso não significa que ele não vai continuar tentando. Ele vai sim. 4. Opõe-se aos propósitos de Deus. Daniel 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia que me persistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época. Bem, o príncipe do reino da Pérsia obviamente não é um homem, aqui se refere a um poder demoníaco, a um demônio, muito provavelmente de alta patente e poder, e ele está fazendo exatamente o que estamos vendo ali. Ele está tentando atrapalhar que a palavra de resposta à oração chegue até Daniel. Vamos lá, irmãos, preste bem atenção no que eu estou falando. O texto diz que neste contexto e nesta circunstância, Deus enviou um anjo para falar a Daniel aquilo que ele tinha orado sobre o cativeiro babilônico, certo? E aí Satanás veio se opor, ok? Isso aconteceu? Eu tenho absoluta certeza, eu tenho 110% de certeza que aconteceu. Mais de 100%, não tenho dúvida nenhuma. O que eu não creio e não posso afirmar é o que deduziram disso nos livros de batalha espiritual. O que deduziram? Toda vez que você vai orar, tem uma guerra no céu. Toda vez. É exatamente o que falava Neuza Tioca, bateu as botas alguns meses atrás, certo? Falava muitos outros dessa área de batalha espiritual. Toda vez que a igreja ora, você ora, tem uma batalha espiritual nos céus. Então vamos lá. Senhor, eu queria pedir que o Senhor abençoasse meu filho hoje na escola, batalha espiritual. Senhor, eu queria que o Senhor acabasse com a fome na Ucrânia, batalha espiritual. Quer dizer, não importa se é um pedidinho desse tamanho, ou um pedido enorme, ou que o Senhor cuide das pessoas lá no Rio Grande do Sul.
tem batalha espiritual. Eu não tenho base bíblica para afirmar isso. Não é isso que a Bíblia está ensinando aqui. Você não pode pegar uma narrativa sobre algo... Irmãos, isso aqui é extremamente importante. Daniel conhecer, não só sobre a volta do cativeiro, como tudo que Daniel profetizou, certo? A queda da Medo-Pérsia, o surgimento da Grécia, os romanos que viriam depois, mas aqui não são citados pelo nome, certo? Tudo isso porque ele recebeu tem um impacto até hoje na igreja. É algo que mexeu com a história, literalmente esse livro. Não um pedido seu lá no seu canto para que você abençoe o papai hoje no trabalho. Por mais que importante seja orar por isso, entendeu? Então, irmãos, pode ser que isso aconteça? Pode, mas biblicamente nós não temos base para afirmar isso. Esse é um evento separado, peculiar na história de Israel, ok? E Satanás, não crendo que perderia, ele manda, provavelmente, um dos seus mais poderosos asseclas para tentar impedir que o anjo chegasse até o Senhor. Bem, até Daniel. E, obviamente, ele não conseguiu, ok? Número 5, irmão, seguindo adiante. Promove o culto de si mesmo. 1 aos Coríntios 10. Não, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Nós já falamos isso um pouquinho, acho que domingo passado, retrasado, irmãos, nas aulas anteriores, que toda a religião do mundo, inclusive parcelas do suposto cristianismo, são alimentadas, mantidas por poder demoníaco. Nós mencionamos, por exemplo, que você vê entre os hindus, certo? Aí você vê aquele camarada que está há 70 anos apoiado numa perna só. Então você vai ficar 7 minutos. O camarada está 70 anos fazendo isso, ou anda sobre o fogo, ou qualquer coisa que seja, certo? Então, o que o mundo vai dizer? Poder da mente. O naturalista vai explicar dessa maneira, poder da mente. O cara que não consegue, tomar uma injeção, porque é fraco para dor, mas a mente do outro lá consegue fazer isso daí. Ou vai ser, provavelmente, alguns mais espirituais, poder espiritual da própria pessoa, e alguns vão até dizer que é Deus. Certo? Para que Deus precisa que uma pessoa fique 70 anos em pé sobre uma perna só? Não sei. Qual benefício faz para o Evangelho, para a humanidade, o que quer que seja, não entendo. Bem, biblicamente, a gente pode afirmar que poderes sobrenaturais que não estão ligados ao Senhor diretamente são produzidos por Satanás. Aqui perto, nesta mesmíssima rua, mais para lá, certo? Nós tínhamos uma reunião há alguns 10 ou 15 anos atrás, a rua ficava absolutamente lotada, onde um camarada vinha fazendo o que chamava-se de cirurgias espirituais. Então, corta a pessoa, não sai sangue, remove tumor, fecha e está tudo magicamente. Então você não pode, meus irmãos, ficar maravilhado com o poder de Satanás, claro que não. Mas desprezar de que ele não tenha poder de fazer coisas sobrenaturais é uma tolice. Então, existe muita gente que ia lá e era, entre aspas, curada, porque se tem um ditado popular correto é que Satanás dá com uma mão e tira com a outra. O preço que essas pessoas pagaram, provavelmente, inclusive com possessão, foi altíssimo. E continua provavelmente sendo até hoje, se não foram libertas pelo Evangelho de Cristo. Então, Satanás, meus irmãos, ele potencializa as religiões. Claro, não só com coisas sobrenaturais, mas com engano também. Engano mental, ajudando as pessoas a acreditarem que aquilo vai preservá-las. E como eu falei no começo, inclusive com parcelas do cristianismo. É interesse dele manter o falso cristianismo, a falsa igreja, andando. Porque a pessoa está lá, crente que é crente, mas completamente perdida em sofismas, em mentiras, em falsidades e enganos. Ok? 6. Tem suas próprias doutrinas e as divulgam. 1 Timóteo 4, 1-3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sim. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos,
que têm consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Olha interessante como Paulo coloca que eles vão espalhar, alguns abandonarão, seguirão espíritos enganadores. Então, como eu falei, demônios envolvidos aí para promover o engano, doutrina de demônios, certo? Mas até no versículo 2 ele diz, tais ensinamentos não vêm nem dos demônios, vem de homens hipócritas e mentirosos que têm sua consciência cauterizada. Na verdade, há duas maneiras de você entender isso aqui. Ou os demônios estão promovendo aquilo que os homens inventam, e são doutrinas de demônios de qualquer maneira, ou os demônios inventam e as promovem por meio de homens hipócritas e mentirosos. Há duas maneiras de entender esse texto. O que quer que seja, irmãos, não tem Deus no meio. O Senhor não participa de nada disso aqui. Então, quando você vê o liberalismo começando a se enfiar em uma igreja e na história também, a gente tem que parar, meus irmãos, de passar pano. Não, mas ele era um homem bom. Quando a pessoa começou e abriu a boca pela primeira vez a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus, doutrina de demônios. Porque quando você destrói, meus irmãos, a suficiência das Escrituras, tudo que a gente vem estudando há 47 semanas, 48 semanas, não faz sentido. Você ouve e diz, talvez, pode ser, quem sabe, porque nada disso tem verdadeiramente fundamentação, sem as Escrituras. Por que, por exemplo, que um missionário trabalha décadas para traduzir uma Bíblia para um povo indígena? Porque eles vão morrer. Nós também, todos vamos. Mas uma vez traduzidas as Escrituras, você tem impacto aí durante quanto tempo? Até Jesus voltar. Acabou. Claro, trazendo as Escrituras, ensinando-os a interpretar, hermenêutica, teologia bíblica, você vai formando, irmãos, uma massa pensante que continua a obra muitos anos depois dos missionários estarem mais lá. Alô? Que eu suponho seja o objetivo de todo missionário. É transformar uma comunidade alcançada em autossuficiente, em independente, em autônoma. Não é segurar a mãozinha deles o resto de mais 300 anos aí, é que eles possam caminhar juntos e levar o evangelho além de onde eles estão. Certo? Então, meus irmãos, Satanás tem todo o objetivo do mundo de fazer com que as suas doutrinas estejam envolvidas no ensino, mesmo aonde a palavra de Deus supostamente está sendo pregada. 7. Realizam grandes feitos miraculosos. Já expliquei isso agora há pouco, vamos ler a referência. Apocalipse 16. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Durante a tribulação em particular, a gente vai explorar isso mais daqui a algumas semanas, há muita coisa sobrenatural vai acontecer. Satanás vai colocar todas as suas armas a seu serviço. O próprio anticristo vai experimentar provavelmente um atentado, certo? E todo mundo vai dá-lo como, disso não passa, disso não sobrevive, e ele vai ser miraculosamente, é difícil usar a palavra milagre para outra pessoa que não seja nosso Deus, né? Mas miraculosamente, de forma sobrenatural, ele vai ser curado. Isso vai inclusive aumentar ainda mais a sua fama e a sua adoração de ídolo no mundo. Isso obviamente vai ser promovido por Satanás, porque ele realiza sim feitos miraculosos. 8. Alguns atuam sobre os governos das nações. Daniel 10, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Apocalipse 16, irmãos, explica como que o mundo ainda vai ter a coragem de se levantar contra o Senhor. Olha aí. Apocalipse 16. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos.
semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Já pensou? O mundo inteiro vai se voltar numa única batalha, movido pelo anticristo, movido pelo falso profeta, com influência demoníaca. Aí você começa a entender, meus irmãos, porque muita gente discute, o mundo vai todo contra um paísinho desse tamanho, Israel e tal. O que ele vai representar na época de resistência ao anticristo, porque eles estão se voltando em números assombrosos para o caminho inverso, para o Senhor, é uma ameaça àquilo que o anticristo quer e sonha, né, e acha que conseguirá manter no mundo, porque de maneira nenhuma ele acredita que o reinado dele durará só 7 anos. Ele vai tentar de todas as maneiras e aí vai seduzir as nações de maneira espiritual. Ok? Satanás tem acesso ao trono de Deus. Vamos lá, irmãos. Desculpe. Número 9. Afligem e atacam os crentes. Faltou o L ali, depois eu corrijo. Segundo Coríntios. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Muito bem. Vamos só fazer uma pausa aqui. Eu sei que o nosso horário, a gente começou tarde por causa do equipamento. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma esticada, como eu prometi acabar mais cedo, certo? E a gente faz só um período hoje, ok? Voltando aqui, irmãos. Então, o texto fala claramente que Paulo, o problema do espírito da carne dele, envolvia um mensageiro de Satanás. Nós não sabemos exatamente qual era o espinho, meu irmão, mas sabemos que Satanás tinha a permissão de Deus para participar disso que estava acontecendo, ok? Vamos para o 10. Podem causar doenças, Mateus 9:33. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Então vocês veem que a possessão demoníaca tinha uma prova física que era o quê? Doença. Ele era mudo, mas era mudo por causa de possessão demoníaca. Isso significa, meus irmãos, que toda possessão se relaciona com doença? Não. Isso significa que toda doença está relacionada à possessão? Também não. De novo, este era o caso nesta situação, neste evento. Ok? Número 11. Podem possuir pessoas. Obviamente sabemos disso. Marcos 5:2. Wake up. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Então, mas o histórico de possessão no Novo Testamento, especialmente no Novo Testamento e nos Evangelhos, é amplo. O que o naturalista, o que o racionalista e o ateu vai dizer? Era tudo doença psiquiátrica. Só que então Jesus foi o maior psiquiatra que já existiu, né? E nem remédio usou. Porque ele só falava e as pessoas estavam boas. Como é que eles explicam essas coisas, né? Porque se tivesse tido toda uma manobra, tivesse tido todo um tratamento, uma situação... Não. Sai. Acabou. Não tinha nem o trabalho que a gente tem hoje em dia para expulsar o demônio. Vai ver, são horas orando por uma pessoa. Felizmente é a verdade. Pouquíssimas situações, meus irmãos, eu vi de pessoas que foram libertas em questão de segundos ou minutos que seja. É uma batalha. E Jesus sempre dizia... Diga, André. Verdade. O missionário André está lembrando do episódio esse homem, inclusive, aqui, né? Esse homem de Marcos 5, em que ele tem uma legião, né? Aliás, meus irmãos, só uma pausa aqui. O demônio, ele é megalomaníaco, né? Ele se acha. Então, eu acho interessante, quantas pessoas já me contaram que foram orar para alguém que estava endemoniado, aí perguntaram assim, qual o seu nome? Nome é Legião. Todos eles são Legião. Eles querem ser, né, um monte assim. Aí você vai ver, é só um Zé Demoninho aí que rapidinho foi expulso. Cadê a Legião? Bem, neste caso era. E eles entram nos porcos. O André está destacando bem, né, que o problema psiquiátrico passou para os porcos. Isso é inédito.
Eu acho que os psiquiatras hoje deviam levar um suíno para o consultório, né? Tá aqui, tem esquizofrenia, pouco esquizofrênico agora. Ainda dá para comer linguiça de qualquer maneira, né? Então, o liberal, meus irmãos, é aquilo que eu digo, eu não tenho fé suficiente para ser ateu, eu não tenho fé suficiente para ser liberal, eu não tenho fé suficiente para ser neo-ortodoxo. Porque o que você tem que acreditar para justificar o que eles ensinam, tem que ter uma fé enorme. Fé demais não cheira bem, né? Já sabe, entendeu? Não? Muito bem, 12. Podem dominar animais, que é exatamente o que está aqui no Marcos 5,13. Vamos lá. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Não sei se foi um demônio por porco, mas diz aí que haviam 2.000. Tá aí porque... Hoje está bom o microfone. Está aí porque eles eram chamados de legião, ok? Então esses são, meus irmãos, os 12 itens que nós temos que ver nesse ponto. É preciso destacar que, mesmo sendo contrários a Deus e inimigos do seu povo, Satanás e seus anjos muitas vezes são instrumentos que cumprem os decretos do Senhor. Por exemplo, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Não importa o que Satanás faça na história, Gênesis 3,15 se cumpriu na cruz e continuará se cumprindo até a consumação dos séculos. Então, ele está cooperando, mesmo sem querer, com aquilo que Deus havia determinado. Não tem para onde correr, certo? O que mais? 1 Samuel 16,14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Pronto. Então, de novo, quando Saul mostra-se completamente contrário à vontade do Senhor, e Deus escolhe Davi no lugar dele, certo? Antes, Saul tinha uma unção específica dos reis, tá? É isso que significa levantar a mão contra o ungido do Senhor, porque os reis tinham uma unção especial para governar o povo de Deus. Isso tem nada a ver com você fofocar sobre a vida do pastor, apesar de ser pecado também, né? Eu estou me referindo, irmãos, porque pastor pentecostal, neopentecostal adora esse tipo de coisa. Você não pode falar uma cutícula contra o camarada, nem corrigi-lo, porque você está levantando a mão contra o ungido do Senhor. Isso é o que dá quando você pega texto e coloca fora de contexto. Porque se você for levar esse versículo ao pé da letra, você não pode fazer, ele vale para todo mundo, porque nós todos somos ungidos do Senhor, segundo está escrito em primeiro livro de João, primeira carta de João, certo? Então, voltando, irmãos, sai o espírito que Deus tinha colocado sobre Saul e vem o espírito maligno da parte do Senhor. Espera aí, Deus tem demônios? Meus irmãos, Deus tem tudo. Eu não sei nem se Satanás queria isso aqui. Talvez um dia chegou um demônio lá, Senhor, para Satanás, né? Senhor, eu recebi uma missão, só não vai gostar. Quem me deu a missão? Quem foi? Yahweh, Senhor. Ou sei lá se eles tinham coragem de dizer o nome do Senhor lá nas trevas, né? Por quê? Deus mandou, meu amigo. Se Satanás gostou, não gostou, não tem como. Deixa eu pedir autorização para Satanás para mandar você. Não. Deixa diz claramente. Deus ordenou dessa maneira. Por quê? Porque o propósito agora, irmãos, era consolidar a desqualificação que Saul já tinha comprovado na sua vida. Não é que Deus fez que Saul fosse desqualificado. Não, ele já tinha dado um tiro no pé. Ele já tinha metido o pé na jaca, ele já tinha trocado o esquerdo por direito. Deus toma essa ação para que agora fique confirmado diante do povo, consolidado quem Saul é. E o que ele vai fazer a partir de agora só vai confirmar isso mais e mais. Ok? Acho que é suficiente, irmão, o texto que nós temos aí. Vamos seguir adiante. O destino de Satanás. No futuro, Satanás será expulso dos lugares celestiais. Apocalipse 12:9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. E agora? Ele e os seus anjos foram lançados a terra. Ok. E aí, antecipando o que a gente vai ver, meus irmãos, na próxima matéria, ele será aprisionado no abismo
e solto somente ao final de 1000 anos. Por fim, Satanás será lançado no lago de fogo. Então, meus irmãos, a gente vai ver isso na próxima matéria. Por mais talvez que você tenha vindo de uma igreja em que alguém afirmou que Satanás estava preso hoje, isso não bate com a mera realidade e nem com o texto bíblico, certo? O texto bíblico fala o seguinte, Apocalipse 20, lê até o 3, por favor, só. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, qual é a interpretação que esse pessoal tem? Que Satanás está preso hoje, significa que ele apenas está impedido de impedir que as nações ouçam o Evangelho. É isso que o texto está dizendo? Não. Não tem nada mencionando isso. Então, eu estou conjecturando para mim, fora das Escrituras, e tentando... Vou pegar esse aqui, só para a gente terminar aqui. Peraí. Bem, o inimigo está furioso. Alô? O inimigo está furioso. Então eles entendem, meus irmãos, que apenas é que Satanás hoje não pode impedir que as nações ouçam o Evangelho. Então não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo claramente que ele vai ser preso, para que ele não possa enganar as nações. Essa é a razão, antecipando a nossa matéria, pelo qual o milênio será preservado de qualquer influência demoníaca. Porque o chefe vai estar preso, o chefe do tráfico, né? E não vai ter ninguém para fazer aquilo que ele ordenava, e aí o mundo será completamente diferente. E aí, depois, no final, ele será solto. O que vai acontecer com ele? Apocalipse 20, 10. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então está aí, meus irmãos, o trio demoníaco, a trindade demoníaca, Satanás, o anticristo, o falso profeta, vão estar no mesmo lugar lançado no lago de fogo e enxofre. Irmãos, a gente vai terminar só esse slide, certo? Calma aí. Você não... Vai terminar só esse slide aqui, dá uma seguradinha, só para a gente não perder o fio da meada ali, e a gente vai terminar na semana que vem e iniciar escatologia, ok? Então, meus irmãos, só para deixar claro, o fim de Satanás está previsto na Bíblia, e com essa previsão, nós já sabemos o que vai acontecer logo depois, certo? A eternidade vem, isso é no final de tudo. Sem mais qualquer possibilidade da influência demoníaca, sem mais a possibilidade de nenhuma ação da parte dele, ok? Então, uma vez que nós fomos inundados pelas nossas crianças, e eu suponho para que é, nós vamos orar, e aí semana que vem falta o quê, irmãos? Falta um slide, falta analisar os ataques à ortodoxia, que é como as nossas doutrinas terminam, e a gente começa a falar de coisa boa, de escatologia. Tudo é bom, né? Mas falar particularmente da doutrina das últimas coisas, ok? Vamos orar? Vamos orar, crianças? Deus querido, muito obrigado pelo nosso tempo nesta manhã, apesar das dificuldades técnicas que tivemos e como tivemos que correr um pouco. Fica, ó Deus, o aprendizado e o ensino da Tua Palavra. Muito obrigado, ó Deus, por aquilo que temos sido fundamentados durante todos esses anos nesta igreja, para que possamos continuar defendendo a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.